Meu nome é Rebeca e preciso contar o que aconteceu comigo. Não porque quero conselho ou pena de alguém, mas porque guardar isso dentro de mim virou um peso que não consigo mais carregar sozinha. Talvez você já tenha passado por algo parecido, ou talvez nunca tenha imaginado que uma vida pode desmoronar tão devagar que você nem percebe até estar no chão. Eu era contadora. Trabalhava numa empresa de médio porte, nada muito glamuroso, mas tinha minha independência financeira e gostava do que fazia. Números sempre fizeram sentido pra mim, sabe? Eles não mentem. 2 mais 2 são sempre 4. Não existe interpretação, não existe meio termo. Eu gostava dessa clareza. Conheci o Liviano numa festa de casamento de uma prima distante. Ele trabalhava com vendas de equipamentos médicos. Era simpático, sabia conversar, tinha aquele jeito confiante que me fez sentir protegida. Namoramos 2 anos antes de casar. Foram anos bons, pelo menos é o que eu achava na época. Ele era atencioso, me levava para jantar, planejávamos nosso futuro juntos. Meus pais gostaram dele desde o começo. Minha mãe sempre dizia que ele tinha um sorriso honesto. Casamos numa cerimônia pequena, apenas família e amigos próximos. Eu usei um vestido simples, cor champanhe, que minha avó ajudou a escolher. Lembro do peso da aliança no dedo, daquela sensação de estar começando algo definitivo. Mudamos para um apartamento de 2 quartos num bairro tranquilo. Eu decorei cada canto com cuidado, escolhi as cortinas, os quadros, as plantas para a varanda. Aquele era nosso espaço. Os primeiros meses foram como eu imaginava que um casamento deveria ser. Dividíamos as contas, cada um cuidava de suas responsabilidades, jantávamos juntos quando possível. Eu acordava cedo para trabalhar, ele saía logo depois. Voltávamos cansados, mas sempre havia tempo para conversar sobre o dia, para assistir algo na televisão, para existir um ao lado do outro. Então as coisas começaram a mudar. Não de uma vez. Não como um raio que cai e transforma tudo num segundo. Foi gradual, quase imperceptível. Liviano começou a chegar mais tarde em casa. Dizia que tinha reuniões com clientes, que precisava fechar contratos importantes, que o mercado estava competitivo. Eu acreditava porque não tinha motivo para duvidar. Ele era vendedor, afinal. Esse era o trabalho dele. Mas aí vieram as mensagens. Ele começou a guardar o celular com a tela para baixo. Quando tocava, ele se levantava e ia para outro cômodo para atender. Quando eu perguntava quem era, ele respondia com uma voz que parecia normal, mas que tinha algo diferente. Cliente, fornecedor, trabalho. Palavras simples que não explicavam nada e explicavam tudo ao mesmo tempo. Eu comecei a prestar atenção. Não porque fosse desconfiada por natureza, mas porque algo dentro de mim, uma intuição que eu nem sabia que tinha, começou a sussurrar que havia algo errado. Eu observava a maneira como ele desviava o olhar quando eu entrava no quarto enquanto ele estava no celular. Notava como ele passou a tomar banho assim que chegava em casa, antes mesmo de me cumprimentar direito. Uma noite, ele deixou o celular carregando na sala enquanto tomava banho. Eu estava passando pela mesa quando a tela acendeu com uma notificação. O nome era só um coração vermelho. Meu estômago fez um movimento estranho, como se algo tivesse se deslocado lá dentro. Não peguei o telefone. Não olhei as mensagens. Mas aquele coração ficou gravado na minha cabeça como uma marca de fogo. Na semana seguinte, Liviano anunciou que sua mãe estava precisando de ajuda. Dona Conceição, uma mulher que eu conhecia de visitas ocasionais, sempre fora fria comigo. Mais do que fria. Era como se ela me tolerasse por obrigação. Quando levava um prato de comida para ela, sempre havia um comentário. Interessante. Mas meu Liviano gosta das coisas bem diferentes disso. Quando usava uma roupa nova. Ah, que ousada essa escolha. Nem todas as mulheres conseguem usar isso sem parecer. E ela deixava a frase no ar, com um sorriso que não escondia nada. Ela tinha um jeito de me olhar de cima a baixo, como se estivesse avaliando um produto com defeito. E eu, querendo ser a nora perfeita, engolia tudo. Liviano disse que a mãe dele estava com dificuldades financeiras, que precisávamos ajudar. Eu concordei sem questionar. Afinal, era minha sogra, era família. Ele pediu para usar meu cartão de crédito porque o dele estava no limite. Eu entreguei. Ele disse que seria apenas por aquele mês, que logo resolveria as finanças dele. Passou o cartão, depois guardou na carteira dele para facilitar, segundo ele. Um mês se transformou em 2, depois em 3. Meu cartão continuava com ele, mas eu era contadora. Números eram minha especialidade. Comecei a olhar as faturas com mais atenção.
Restaurante caro numa cidade a 120 quilômetros daqui, numa sexta-feira em que ele disse que estava visitando a mãe. Uma joalheria. Flores. Hotel. Tudo em horários e lugares que não faziam sentido para alguém cuidando de uma mãe doente. Eu não disse nada. Não confrontei. Apenas arquivei cada informação na minha cabeça, criando um mapa silencioso da mentira dele. Quando ele pedia o cartão de volta depois que eu questionava, ele ficava irritado. Você não confia em mim? Estou ajudando minha mãe. Você quer que ela passe necessidade? E eu me calava, deixando ele pensar que tinha vencido, enquanto eu anotava mentalmente cada reação, cada desvio de olhar. Foi então que conheci a Júlia. Ele a apresentou como colega de trabalho durante um encontro casual num shopping. Ela era bonita de um jeito estudado, cabelo sempre perfeitamente escovado, unhas feitas, roupas que pareciam caras. Me cumprimentou com um sorriso que não chegou aos olhos. Então você é a esposa. O Liviano fala tanto de você. A maneira como ela disse esposa soou estranha, como se a palavra tivesse outro significado na boca dela. Liviano ficou nervoso durante aquele encontro. Falava rápido demais, ria alto demais, tocava meu ombro com uma frequência que não era natural. Júlia olhava para ele de um jeito que me fez querer sair dali imediatamente. Mas eu fiquei sorrindo, fingindo que não percebia nada, enquanto meu cérebro arquivava cada detalhe daquela interação. Depois daquele dia, o nome de Júlia começou a aparecer nas conversas. A Júlia sugeriu um restaurante novo. A Júlia disse que aquele cliente é difícil. A Júlia comentou sobre um filme. Ela estava se infiltrando na nossa vida através das palavras dele. E eu permitia porque ainda não tinha certeza do que estava acontecendo. Era como montar um quebra-cabeça sem ter a imagem da caixa. Meus pais moravam em outra cidade, mas vinham nos visitar a cada 2 ou 3 meses. Meu pai era um homem de poucas palavras, mas quando falava, era sempre algo que valia a pena ouvir. Minha mãe era o oposto. Conversava sobre tudo, preenchia os silêncios com histórias e perguntas. Eu adorava quando eles vinham. A casa ficava mais cheia, mais viva. Uma sexta-feira, eles ligaram avisando que chegariam no fim de semana seguinte. Eu fiquei animada, comecei a planejar o que cozinhar, a organizar o quarto de hóspedes. Liviano apenas concordou com a cabeça quando contei, sem tirar os olhos do celular. Aquele celular maldito que tinha se tornado uma extensão do corpo dele. Na quinta-feira, antes da visita dos meus pais, cheguei em casa mais cedo. Tinha saído do trabalho antes do horário porque estava com uma dor de cabeça terrível. Mas também porque uma parte de mim, aquela parte que tinha passado meses juntando as peças, sabia que precisava confirmar o que já suspeitava. Quando abri a porta, ouvi vozes vindas da sala. A voz do Liviano e outra voz feminina. Fiquei parada no corredor segurando a chave, completamente calma. Estranhamente calma. Não entrei na sala imediatamente, fiquei ali ouvindo. A mulher ria baixo, aquele tipo de riso íntimo que você só divide com alguém muito próximo. Liviano respondia com uma voz que eu não reconhecia. Uma voz macia, cheia de uma doçura que ele não usava mais comigo há meses. Sua mulher não vai chegar cedo, vai? Era a voz de Júlia. Reconheci na hora. Não, ela nunca chega antes das 7. E mesmo que chegasse, ela é tão boba que não perceberia nada. A resposta dele veio acompanhada de uma risada. Uma risada que me fez perceber que eu não era apenas traída. Eu era ridicularizada. Você é terrível, Júlia disse. Mas o tom dela era de admiração, não de reprovação. A coitada não suspeita de nada? Rebeca? Por favor. Ela acredita em tudo que eu digo. É quase triste de tão fácil. Olhei para o relógio. Eram 5:45 da tarde. Respirei fundo e entrei na sala fazendo barulho, arrastando os pés, batendo a porta. Eles se afastaram num movimento rápido. Júlia estava sentada no sofá, Liviano de pé perto da janela. Ambos pareciam pessoas que tinham acabado de ser pegas fazendo algo que não deveriam. Rebeca, você chegou cedo. Liviano tentou sorrir, mas foi um sorriso torto, falso. Estava com dor de cabeça? Olhei para Júlia. Oi. Minha voz saiu tranquila, quase indiferente. Deixei que eles pensassem que eu não tinha ouvido nada. Ela me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar completamente. Tinha pena ali? Ou era desdém? Oi, Rebeca. Eu estava só. O Liviano estava me mostrando uns documentos de trabalho.
Não havia documentos visíveis em lugar nenhum. Apenas 2 xícaras de café na mesa, uma delas com marca de batom na borda. Um batom vermelho escuro que eu nunca usava. Entendo. Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Vou descansar um pouco no quarto. Quando passei por eles para ir ao corredor, senti a tensão no ar, tão espessa que parecia possível tocar. Entrei no quarto, fechei a porta, sentei na cama. Minhas mãos estavam geladas. Eu as esfregava uma na outra, tentando trazer de volta alguma sensação. Júlia saiu 15 minutos depois. Ouvi a porta da frente se fechando, depois os passos de Liviano vindo em direção ao quarto. Ele entrou sem bater. Você está bem? Ele perguntou, mas não havia preocupação real na voz. Havia algo que soava mais como irritação por eu ter chegado na hora errada. Estou. Só preciso descansar. A Júlia estava aqui porque precisávamos resolver uns detalhes de um projeto. É tudo profissional, Rebeca. Você precisa parar com essa neura. Neura. Ele tinha chamado minha percepção de neura. Eu não respondi. Apenas me deitei de lado, de costas para ele. Ouvi quando ele saiu e fechou a porta com mais força do que o necessário. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo a respiração pesada dele ao meu lado. Ele dormia tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Como se não houvesse nada de errado em ter outra mulher na nossa casa, sentada no nosso sofá, bebendo café nas nossas xícaras. Eu comecei a juntar as peças. O celular sempre trancado. As mensagens com coração vermelho. Os atrasos. Os banhos assim que chegava em casa. O meu cartão de crédito que ele nunca devolvia. A frieza crescente. E agora, Júlia na minha sala, com marca de batom na xícara. No dia seguinte, sexta-feira, fui trabalhar como sempre. Fingi normalidade. Conversei com colegas, analisei planilhas, respondi e-mails. Mas minha cabeça estava em outro lugar. Eu estava mentalmente revisando cada momento dos últimos meses, cada pequena mudança que tinha ignorado ou justificado. À noite, Liviano chegou mais tarde. Nem me deu explicação. Apenas entrou, foi direto para o banheiro, tomou banho, jantou em silêncio e foi para a sala assistir televisão. Eu fiquei na cozinha, lavando a louça devagar, cada prato sendo limpo com um cuidado excessivo, como se aquilo pudesse organizar os pensamentos caóticos na minha cabeça. Sábado de manhã. Meus pais chegariam à tarde. Eu limpei o apartamento inteiro, trocando as roupas de cama do quarto de hóspedes, passando pano nos móveis, organizando cada detalhe. Liviano saiu dizendo que tinha um compromisso. Não disse qual, não disse com quem. Apenas saiu. Quando meus pais chegaram às 4 da tarde, eu estava exausta. Mas o sorriso que abri para eles foi genuíno. Eu sentia falta deles de um jeito que nem sabia que era possível. Meu pai me abraçou forte e, naquele abraço, senti vontade de desabar, de contar tudo, de pedir ajuda. Mas não contei. Ainda não. Onde está o Liviano? Minha mãe perguntou enquanto entrava, carregando uma sacola com doces que ela tinha feito. Ele teve que sair, mas volta logo. Não tinha certeza se era verdade, mas era o que eu esperava. Passamos a tarde conversando. Minha mãe fez café, meu pai sentou na varanda para apreciar a vista. Eu me senti em casa de um jeito que não sentia há meses no meu próprio apartamento. Eles perguntaram sobre trabalho, sobre a vida, sobre planos futuros. Eu respondia com meias verdades, desviando de tópicos que pudessem revelar que as coisas não estavam bem. Liviano chegou às 7 da noite. Cumprimentou meus pais com o sorriso educado que ele reservava para ocasiões sociais. Conversou sobre amenidades, fez piadas, agiu como o genro perfeito. Eu observava tudo de longe, notando a performance, a máscara que ele colocava. Jantamos juntos. Minha mãe tinha trazido comida caseira. Eu tinha complementado com algumas coisas que fiz durante a tarde. A mesa estava farta. Conversamos sobre tudo e nada, rindo de histórias antigas, relembrando memórias. Por um momento, eu quase esqueci tudo. Quase. Mas aí, no meio da sobremesa, o celular de Liviano tocou. Ele olhou para a tela e seu rosto mudou. Ficou tenso. Desculpou-se e foi atender no quarto. Meus pais não pareceram notar, mas eu notei. Sempre notava. Ele voltou 10 minutos depois com uma expressão estranha. Sentou-se à mesa, mas não tocou mais na comida. Ficou mexendo no celular, digitando algo, apagando, digitando de novo. Minha mãe tentou puxar conversa com ele, mas as respostas eram curtas, distraídas. Você está bem, filho?
Meu pai perguntou, usando aquele tom que não era exatamente uma pergunta, mas uma observação. Sim, sim, só cansado. Liviano deu um sorriso rápido que não convenceu ninguém. Fomos dormir cedo naquela noite. Meus pais no quarto de hóspedes, eu e Liviano no nosso quarto. Ele deitou de costas para mim, como tinha se tornado o hábito. Eu fiquei acordada mais uma vez, ouvindo o silêncio pesado que preenchia o espaço entre nós. Domingo de manhã amanheceu com sol forte. Acordei antes de todos. Preparei café, coloquei pães e bolos na mesa. Quando meus pais saíram do quarto, ainda estavam de pijama, com aquele jeito relaxado de quem está em família. Liviano apareceu depois, já vestido, olhando para o celular. Tomamos café em relativa paz. Meu pai lia o jornal, minha mãe comentava sobre as notícias, eu e Liviano respondíamos de vez em quando. Era uma manhã normal, comum, quase entediante. Eu queria que continuasse assim. Queria que aquela normalidade se estendesse, que o tempo parasse ali, antes do que eu sabia que estava por vir. Mas as coisas nunca param quando você quer. Por volta das 10 horas, a campainha tocou. Eu não esperava a visita. Olhei para Liviano, que também parecia surpreso. Fui até a porta e, pelo olho mágico, vi Júlia. Meu corpo inteiro ficou alerta. Respirei fundo e abri a porta. Oi, Rebeca. Júlia estava sorrindo, mas era um sorriso que não tinha calor nenhum. Desculpa aparecer sem avisar. Eu preciso falar com o Liviano. É urgente. Eu não respondi imediatamente. Fiquei ali, segurando a maçaneta, decidindo o que fazer. Podia fechar a porta na cara dela. Podia fingir que ele não estava. Mas uma parte de mim, a parte que queria respostas, que estava cansada de fingir, me fez abrir mais a porta e deixá-la entrar. Liviano apareceu no corredor vindo da sala. Quando viu Júlia, seu rosto perdeu a cor. Literalmente. Ficou pálido como se tivesse visto um fantasma. Júlia, o que você está fazendo aqui? Precisamos conversar, agora. A voz dela era firme, quase exigente. Minha mãe e meu pai tinham saído da sala e estavam no corredor também, observando a cena com expressões confusas. Eu apresentei Júlia como colega de trabalho do Liviano, mas as palavras soaram vazias até para mim. Júlia olhou para meus pais, depois para mim, depois para Liviano. Havia determinação no olhar dela e algo mais. Raiva, frustração. Liviano, eu não aguento mais isso. Você prometeu que ia resolver. Prometeu que ia contar para ela. Júlia apontou para mim. O silêncio que se instalou foi absoluto. Eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Olhei para Liviano, esperando que ele dissesse alguma coisa, qualquer coisa que explicasse, que fizesse sentido. Júlia, não é o momento. Ele começou, mas ela o interrompeu. Não é o momento? Quando vai ser o momento, Liviano? Quando você vai finalmente ser homem o suficiente para assumir o que está acontecendo? Meu pai deu um passo à frente. Ele tinha uma expressão que eu raramente via, uma mistura de desconfiança e proteção. Moça, o que exatamente está acontecendo aqui? Júlia olhou para o meu pai, depois para mim. Eu e o Liviano estamos juntos há 8 meses. Ele disse que ia se separar dela. Ela apontou para mim com um gesto quase desdenhoso. Mas continua enrolando. Continua com essa farsa de casamento enquanto me usa. Ela parou, me olhou de cima a baixo com um sorriso frio. Olha, Rebeca, não leve para o lado pessoal. É só que você. Bem, você não é exatamente o tipo de mulher que consegue manter um homem interessado. O Liviano merecia alguém que realmente cuidasse dele, sabe? As palavras dela caíram como bombas na sala. Eu senti minhas pernas fraquearem, não porque aquilo fosse uma surpresa completa, mas porque ouvir em voz alta, confirmado, tornado real, e ainda por cima, ser insultada abertamente na minha própria casa, era diferente de apenas suspeitar. Liviano ficou parado, boca aberta, sem conseguir formar uma frase completa. Ele olhava de mim para Júlia, de Júlia para meus pais, como um animal acuado. Mas não disse nada para defendê-la, nem para me defender. Apenas ficou ali, covarde até o fim. Minha mãe se aproximou de mim, colocou a mão no meu ombro. Eu podia sentir a tensão nela também, a vontade de me proteger, de gritar, de fazer alguma coisa. Mas ela ficou quieta, esperando que eu tomasse as rédeas. Não é bem assim como, Liviano. Minha voz saiu surpreendentemente calma.
Você está ou não está tendo um caso com ela? Ele não respondeu. O silêncio dele foi resposta suficiente. Júlia soltou um riso curto, sem humor. Claro que está. E sabe o que mais? Ele tem usado o cartão de crédito dela para me levar para jantar, para comprar presentes para mim, para pagar nossas viagens de fim de semana. Enquanto você, Rebeca, trabalha feito uma condenada pagando as contas deste apartamento. Ela se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma crueldade que me fez perceber que ela estava gostando disso. Sabe aquela pulseira que você elogiou quando nos encontramos no shopping? Foi ele quem me deu, com o seu dinheiro. Aquilo me acertou com uma força física. O cartão. Meu cartão que ele nunca tinha devolvido. As compras que eu via na fatura e que ele dizia serem para ajudar a mãe dele. Tudo mentira. Tudo. Você usou meu dinheiro para. Eu não consegui terminar a frase. A humilhação era tão grande que sufocava as palavras. Rebeca, deixa eu explicar. Liviano deu um passo em minha direção, mas meu pai bloqueou o caminho. Acho melhor você não chegar perto dela agora. A voz do meu pai era baixa, mas tinha um peso que fez Liviano parar imediatamente. Júlia continuou, agora com uma voz que misturava acusação e vitória. E tem mais. A mãe dele, Dona Conceição, sabia de tudo desde o começo. Ela até me conheceu, me levou para almoçar. Sabe o que ela disse? Que finalmente o filho dela tinha encontrado uma mulher de verdade. Que você era sem graça, sem personalidade, que não sabia cuidar de um homem. Júlia pausou, saboreando cada palavra. Ela disse que você era o tipo de mulher que um homem mantém por obrigação, não por desejo. E sabe de uma coisa? Ela está certa. Olha pra você. Nem reagiu, nem chorou. Você é tão vazia que nem isso você consegue fazer direito. Aquilo. Aquilo foi o golpe que elas achavam que seria final. Não era só Liviano. Era a família dele inteira. Era uma conspiração. Uma coisa grande, planejada, deliberada. Elas tinham me estudado, me dissecado, me julgado e me condenado enquanto eu pagava as contas e mantinha tudo funcionando. Mas eu não desabei. Não naquele momento. Porque meses anotando faturas, meses observando desvios de olhar, meses montando o quebra-cabeça tinham me preparado para aquele momento de uma forma que elas nunca poderiam imaginar. Eu olhei para Liviano. Realmente olhei. Tentei encontrar naquele homem algo do que eu tinha visto no dia do nosso casamento. Algo do que tinha me feito escolhê-lo. Algo que valesse salvar. Não encontrei nada. Apenas um estranho usando o rosto de alguém que eu achava que conhecia. Então é isso. Eu disse mais pra mim do que pra qualquer outra pessoa. Você me traiu, roubou de mim, mentiu pra mim. E sua família toda participou. Rebeca, você não entende. Não, Liviano. Eu entendo perfeitamente. Eu me virei para a Júlia. E você? O que você quer? Quer que eu assine o divórcio agora mesmo para você ficar com ele? Júlia pareceu desconcertada por um segundo. Eu. Eu só quero que ele assuma a responsabilidade. Responsabilidade. Eu repeti a palavra, deixando-a soar na sala. Que palavra interessante vinda de alguém que está com um homem casado. Você não me conhece? Não sabe o que eu passei? Júlia começou. Mas eu a interrompi. E você acha que eu me importo? Você acha que alguma história triste vai justificar o que vocês fizeram? Minha voz estava subindo agora, todo o controle começando a rachar. Você entrou na minha casa, bebeu café nas minhas xícaras, olhou nos meus olhos e mentiu. Não venha me falar de responsabilidade. O silêncio voltou. Júlia abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu. Eu preciso que ele fique comigo. Eu estou. Ela parou, colocou a mão na barriga num gesto que disse tudo sem precisar de palavras. Você está grávida. Eu disse, e não foi uma pergunta. De 3 meses. O mundo parou. Literalmente parou. Tudo ficou em câmera lenta, cada som abafado, cada movimento pesado. Júlia estava grávida. Do meu marido. 3 meses. Enquanto eu dormia ao lado dele todas as noites, sem saber de nada. Eu ouvi minha mãe engasgar atrás de mim. Meu pai xingou baixinho, algo que ele raramente fazia. E Liviano? Liviano estava parado como uma estátua, olhando para o chão. Você sabia.
Eu perguntei para ele, minha voz saindo num sussurro. Ele acenou com a cabeça, ainda sem olhar para mim. Há quanto tempo? 2 semanas. 2 semanas. Ele sabia há 2 semanas que tinha engravidado outra mulher. E continuou fingindo. Continuou dormindo na minha cama. Continuou usando meu dinheiro. Continuou existindo na minha vida, como se nada tivesse mudado. Foi então que algo dentro de mim quebrou. Não foi dramático. Não foi um grito ou um choro. Foi silencioso. Foi como se uma corda que estava segurando tudo junto simplesmente se partisse, e todas as peças de quem eu era caíssem e se reorganizassem de um jeito diferente. Saia! Eu disse olhando para Liviano. Rebeca, precisamos conversar. Saia! Agora eu gritei, e o som ecoou pelo apartamento. Saia agora da minha casa! Esta casa também é minha. Ele gritou de volta, finalmente mostrando alguma emoção que não fosse culpa ou medo. É? Então você quer ficar? Quer continuar aqui, nesta farsa? Eu dei um passo em direção a ele. Você acha que pode fazer isso comigo e eu vou simplesmente aceitar? Você vai aceitar porque não tem escolha. A voz dele estava alta agora, cheia de uma raiva que eu nunca tinha visto. Você precisa de mim. Você acha que consegue manter tudo sozinha? Quem você pensa que é? Eu senti a mudança no ar. Meu pai se moveu, posicionando-se entre mim e Liviano. Minha mãe me puxou suavemente para trás. Mas antes que meu pai pudesse dizer qualquer coisa, Liviano continuou. E o que ele disse a seguir mostrou quem ele realmente era. Me dá o cartão do banco, sua idiota! Minha mãe precisa comprar comida. Ele gritou, avançando em minha direção com a mão estendida. Eu recuei, chocada não com o pedido, mas com o tom, com a violência nas palavras, com o desrespeito completo. E as chaves do seu carro minha mãe também pediu. Ele disse isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se ele tivesse direito, como se eu devesse. Foi naquele momento que meu pai sorriu. Não foi um sorriso feliz. Foi um sorriso que eu tinha visto poucas vezes na vida. O sorriso que ele dava quando alguém tinha acabado de cometer um erro terrível e não sabia ainda. Meu pai tirou o celular do bolso com calma. Apertou alguns botões, depois segurou o telefone de um jeito que todos pudessem ver a tela. Estava gravando. Tinha gravado tudo. Filho, meu pai disse, e a maneira como usou essa palavra foi como veneno. Você tem 2 minutos para sair deste apartamento. E quando sair, vai apenas de cueca, porque todas as suas roupas, seus pertences, tudo que está aqui vai ser doado. Se você não sair por bem, eu vou chamar a polícia e mostrar este vídeo. Vou mostrar um homem gritando com a esposa, ameaçando, exigindo dinheiro e bens na frente de testemunhas. Vou mostrar que você usou o cartão de crédito dela para trair ela. Vou processar você por estelionato. E quando terminar com você, vou atrás da sua mãe também, porque parece que ela foi cúmplice de tudo isso. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era um silêncio de choque, de medo, de realização. Liviano olhou para o telefone, para meu pai, para mim. Toda a raiva tinha evaporado. Agora havia apenas medo. Você não vai? Eu vou. Meu pai não ergueu a voz, não precisava. E você sabe que eu vou. Você pode tentar ficar, pode tentar discutir, mas nós dois sabemos como isso vai terminar. Então você pode sair agora com alguma dignidade ou pode sair depois, humilhado e possivelmente preso. Sua escolha. Liviano olhou para Júlia, como se esperasse que ela fizesse alguma coisa. Mas Júlia estava parada, também processando o que tinha acontecido, percebendo que ela tinha sido usada tanto quanto eu, que para ele éramos apenas peças num jogo que ele estava jogando sozinho. 1 minuto e 30 segundos. Meu pai disse, olhando para o relógio. Liviano começou a tirar a roupa. A camisa primeiro, depois as calças. Ficou ali no meio da sala, apenas de cueca e meias, parecendo pequeno e patético. Ele olhou para mim uma última vez. Rebeca, você vai se arrepender. 1 minuto. Meu pai interrompeu. Liviano caminhou em direção à porta. Passou por Júlia sem olhar para ela. Abriu a porta e saiu. A porta se fechou atrás dele com um som que pareceu final. Júlia ficou ali por mais um momento, olhando para onde Liviano tinha estado. Depois olhou para mim. Eu sinto muito, ela disse, e pela primeira vez pareceu honesta.
Saia, eu disse sem raiva, sem emoção, apenas cansada. Ela saiu. Quando a porta se fechou pela segunda vez, eu não desabei. Meus pais estavam ali, esperando que eu caísse. Mas eu fiquei de pé. Senti meu corpo vibrar com algo que não era fraqueza. Era clareza. Mãe, pai, eu disse. E minha voz estava firme. Vocês podem ficar mais alguns dias? Preciso de ajuda para uma coisa. Meu pai olhou para mim com aquela expressão que conhecia meu rosto desde criança. Ele sabia que algo tinha mudado. O tempo que você precisar, filha. Nos dias que se seguiram, não funcionei no automático. Funcionei com propósito. Trocamos as fechaduras no mesmo dia. Bloqueei meu cartão de crédito e pedi um novo. Separei completamente minhas finanças. Mas isso era só o básico. Eu tinha algo maior em mente. Lembrei de cada humilhação, cada risada abafada, cada olhar de desprezo de Dona Conceição, cada comentário venenoso embrulhado em falsa preocupação. E principalmente lembrei daquele dia, semanas atrás, quando encontrei Júlia e Dona Conceição juntas num café. Elas não me viram. Estavam tão ocupadas rindo, planejando, que não notaram quando passei pela vitrine. Ouvi parte da conversa. Logo ela vai estar fora da foto e você vai poder usar aquele apartamento como seu, Dona Conceição disse. Júlia respondeu: Mal posso esperar. Aquele lugar é muito bom para ser desperdiçado com alguém como ela. Aquilo tinha ficado guardado na minha cabeça como uma gravação. E agora eu ia usar. Liviano tentou ligar diversas vezes. Eu não atendi. Ele mandou mensagens. Eu não li, mas salvei todas. Ele apareceu na porta uma vez, já com roupas emprestadas, tentando entrar. Meu pai o mandou embora com uma frieza que assustou até a mim. Júlia me mandou uma mensagem longa, explicando, pedindo desculpas, dizendo que ela não sabia que ele era tão ruim. Eu não respondi, mas também salvei, porque eu tinha um plano. E para esse plano funcionar, eu precisava de paciência. Passaram-se 3 semanas. Nesse tempo, descobri algo interessante. Liviano tinha perdido o emprego. Não por causa do escândalo, mas porque ele vinha faltando muito, inventando desculpas, usando o tempo da empresa para encontros pessoais. A empresa simplesmente cansou dele. Júlia estava grávida, sozinha, e Liviano não tinha dinheiro para ajudá-la. Ele tinha ido morar com Dona Conceição, que agora descobria que o filho perfeito não era tão perfeito assim. Sem meu dinheiro, ele era só um homem de 32 anos desempregado morando com a mãe. Mas eu queria mais. Não queria apenas que eles sofressem as consequências naturais. Queria que eles soubessem que eu sabia o tempo todo. Queria que eles entendessem que me subestimaram. Então fiz algo que eles nunca esperariam de mim. Algo que a Rebeca sem graça, sem personalidade, jamais faria. Mandei um pacote para a Dona Conceição. Dentro, todas as faturas do meu cartão de crédito dos últimos 6 meses. Cada item destacado. Restaurantes, hotéis, joias e uma carta. Uma carta simples, escrita à mão com minha letra mais bonita. Querida Dona Conceição, aqui estão os registros de como seu filho usou meu dinheiro para atrair nossa família. Cada jantar, cada presente, cada momento de amor que ele comprou para Júlia. Eu sabia há meses. Observei. Anotei. Esperei. Você disse que eu não era mulher suficiente para segurar um homem. Talvez você esteja certa. Mas seu filho também não é homem suficiente para assumir suas escolhas sem o dinheiro de outra pessoa. Ele está aí na sua casa agora, não está? Morando no quarto de infância, comendo na sua mesa, dependendo de você. Porque sem meu dinheiro, sem meu apartamento, sem minha paciência, ele não é nada. Aproveite a companhia dele. Vocês merecem um ao outro. Com a consideração que vocês sempre tiveram por mim, Rebeca. 3 dias depois, Liviano apareceu no meu trabalho. Minha colega Patrícia me avisou que ele estava na recepção. Pedi para o segurança não deixá-lo subir, mas desci para falar com ele. Não porque eu quisesse, mas porque precisava vê-lo uma última vez. Ele estava diferente. Barba por fazer, roupas amarrotadas, olhos vermelhos. Rebeca, por favor, minha mãe me expulsou de casa. Ela está furiosa, ela viu tudo que você mandou. E? Eu cruzei os braços, mantive a voz neutra. Eu não tenho para onde ir. Júlia não quer mais nada comigo. Eu preciso. Você precisa de dinheiro. Eu completei. Deixa eu adivinhar. Você quer que eu te empreste dinheiro.
Ou que eu deixe você voltar. Ou que eu perdoe tudo e a gente tente de novo. Ele não negou. Apenas ficou ali, com aquela expressão de cachorro abandonado que ele usava tão bem. Liviano, sabe qual é a diferença entre você e eu? Eu me aproximei, falando baixo para que só ele ouvisse. Eu passei meses observando, anotando, juntando provas. Você achou que eu era boba demais para perceber. Achou que eu era tão vazia, tão sem graça, que nem precisava se esforçar para esconder. Mas eu vi tudo. Cada mentira, cada desvio. E eu deixei continuar porque queria ter certeza. Queria que, quando tudo desmoronasse, você não pudesse dizer que foi um mal-entendido. Ele ficou pálido. Você. Você sabia? Eu suspeitava. Mas você confirmou. Naquele domingo, quando você gritou comigo, quando exigiu meu cartão e as chaves do meu carro na frente dos meus pais, você confirmou tudo o que eu precisava saber sobre quem você realmente é. Rebeca, eu estava nervoso. Eu. Não. Eu levantei a mão. Você revelou quem você sempre foi, e agora vai ter que viver com isso. Sem meu dinheiro, sem meu apartamento, sem mim para limpar suas bagunças. Ele tentou falar mais alguma coisa, mas eu já estava virando as costas. Ouvi quando ele gritou meu nome, mas não me virei. Entrei no prédio, voltei para minha mesa e continuei meu dia como se nada tivesse acontecido. Porque para mim, ele já não existia mais. A melhor parte? Dona Conceição, depois de me expulsar da família por anos com suas farpas e comentários, agora tinha que lidar com a realidade de quem seu filho era. E Júlia, que tinha tido tanto prazer em me humilhar, agora estava grávida de um homem que não conseguia nem manter um emprego. Eu não precisei destruí-los. Eles se destruíram sozinhos. Eu apenas tirei os andaimes que os sustentavam. Levei semanas para começar a sentir algo além da satisfação fria daquele momento. Eram ondas. Às vezes eu sentia raiva, uma raiva tão intensa que me assustava. Outras vezes sentia tristeza, uma tristeza profunda por todo o tempo desperdiçado. E algumas vezes, as melhores, eu sentia orgulho. Orgulho por ter sido esperta, por ter esperado, por ter jogado o jogo deles melhor do que eles. Meus pais voltaram para a cidade deles depois de 3 semanas, mas ligavam todos os dias. Meu pai, sempre sábio, me disse algo que ficou gravado. Filha, você não apenas sobreviveu, você venceu. E venceu usando a cabeça, não a emoção. Isso é raro. Voltei ao trabalho com uma energia diferente. Foi estranho no começo. Sentar na minha mesa, olhar para números, fazer meu trabalho. Mas os números ainda faziam sentido. Eles ainda não mentiam. E havia um poder nisso que eu tinha esquecido. Patrícia notou a mudança. Você está diferente, ela disse durante um almoço. Mais presente, como se você tivesse acordado. Eu sorri. Acho que é exatamente isso. Eu estava dormindo há muito tempo. Soube por conhecidos em comum que a situação deles piorou. Liviano conseguiu um emprego, mas era algo básico. Mal pagava o aluguel de um quartinho que ele dividia com mais 2 pessoas. Dona Conceição não o perdoou. Ela, que sempre o defendeu, que sempre colocou a culpa em mim, viu finalmente o filho pelo que ele era. E isso a destruiu de uma forma que eu nunca conseguiria. Júlia teve o bebê, um menino. Ela cria ele sozinha, trabalhando 2 turnos, sem nenhum apoio do pai da criança. Ouvi dizer que ela tentou processar Liviano por pensão, mas ele não tinha nada para dar. A ironia era quase poética. Ela tinha destruído um casamento, humilhado uma mulher que nunca tinha feito nada contra ela, e no fim, ficou com exatamente o que merecia. Nada. Eu poderia sentir pena. Poderia. Mas toda vez que pensava nisso, lembrava das palavras dela. Você é tão vazia que nem isso você consegue fazer direito. E a pena evaporava. O divórcio foi simples. Sem brigas, sem disputas. Ele não tinha nada para pedir, e eu não tinha nada para dar. Assinamos os papéis num silêncio que disse mais do que qualquer discussão poderia dizer. Meses se passaram. Eu reorganizei o apartamento, tirando cada rastro dele. Doei todas as roupas dele como meu pai tinha prometido. Mudei a decoração. Pintei as paredes de uma cor diferente. Comprei plantas novas. Transformei aquele espaço em algo só meu. Mas a mudança mais importante não foi no apartamento. Foi em mim. Eu tinha descoberto algo sobre mim mesma durante aqueles meses de investigação silenciosa. Descobri que eu era boa em ler pessoas.
em observar, em conectar pontos que outros não viam. Era uma habilidade que eu usava no trabalho com números, mas que servia perfeitamente para entender comportamento humano. Comecei a prestar mais atenção em tudo. No trabalho, percebi padrões que outros não viam. Identifiquei problemas antes que se tornassem crises. Fui promovida, depois promovida de novo. Minha chefe disse que eu tinha uma visão analítica excepcional. Eu sorri. Se ela soubesse onde eu tinha afiado essa habilidade. Uma tarde, 6 meses depois de tudo, eu estava na varanda tomando café quando vi uma figura familiar na rua. Era Júlia, empurrando um carrinho de bebê. Ela parecia cansada, muito mais velha do que era. O bebê chorava. Ela tentava acalmá-lo enquanto segurava sacolas de supermercado. Ela olhou para cima e me viu. Por um momento, nossos olhos se encontraram. Eu vi vergonha ali, e cansaço, e arrependimento. Eu acenei. Um aceno pequeno, breve. Não de amizade, mas de reconhecimento. De eu vejo você e sei que você está pagando o preço das suas escolhas. Ela não acenou de volta. Apenas abaixou a cabeça e seguiu caminhando, com pressa, como se minha presença a queimasse. Nunca mais a vi depois daquele dia. Liviano tentou entrar em contato algumas vezes nos meses seguintes. Mensagens patéticas pedindo perdão, dizendo que tinha mudado, que percebia o erro. Eu nunca respondi. Eventualmente, ele parou. Soube por terceiros que ele estava trabalhando em empregos temporários, morando num apartamento minúsculo. Não com a mãe, porque ela o tinha expulsado depois de ver aquelas faturas. A perfeita relação entre mãe e filho, destruída pela verdade que ela tanto se esforçou para ignorar. Um ano depois, encontrei Dona Conceição por acaso num mercado. Ela estava na fila do caixa e eu estava 2 pessoas atrás. Vi quando ela me reconheceu. Vi seu corpo ficar tenso, suas mãos apertarem a bolsa com mais força. Quando chegou minha vez de passar no caixa, ela ainda estava ali, juntando as sacolas. Parei ao lado dela. Dona Conceição, eu disse, minha voz educada, quase doce. Ela me olhou e, pela primeira vez desde que a conheci, não vi superioridade naqueles olhos. Vi algo que eu nunca tinha visto antes: respeito. E talvez um pouco de medo. Rebeca. Foi só o que ela conseguiu dizer. Como está o Liviano? Perguntei genuinamente curiosa. Ela hesitou. Ele está trabalhando, tentando se reerguer. Que bom! É importante que as pessoas assumam a responsabilidade pelas próprias escolhas, não acha? Eu sorri, daquele jeito que ela sempre fazia comigo. Educado, frio. Aquela carta que enviei para a senhora, espero que tenha sido esclarecedora. Ela engoliu seco. Você. Você sabia há meses? Sim, eu sabia. Observei. Anotei. Esperei pelo momento certo. Me inclinei levemente em direção a ela, mantendo o sorriso. A senhora me subestimou. Achou que eu era boba, sem graça, vazia. Mas eu estava apenas observando. Vocês todos estavam tão ocupados me julgando que não perceberam que eu os estava estudando. Eu. Ela começou. Mas eu levantei a mão gentilmente. Não precisa dizer nada, Dona Conceição. Só queria que a senhora soubesse que aquela mulher sem personalidade que não conseguia segurar um homem? Ela está muito bem. Promovida 2 vezes. Apartamento próprio, quitado. Vida organizada. E o seu filho, aquele que a senhora tanto defendia? Fiz uma pausa. Bem, acho que a senhora já sabe como ele está. Ela ficou pálida. Abriu a boca, fechou. Tentou de novo. Você. Você é mais esperta do que vocês imaginavam? Completei. Sim, eu sou. E sabe o que mais? Eu não precisei gritar. Não precisei fazer escândalo. Só precisei parar de sustentar a fantasia que vocês criaram. E tudo desmoronou sozinho. Peguei minhas sacolas, me virei para sair. Mas parei. Olhei por cima do ombro. Ah, e Dona Conceição, da próxima vez que a senhora julgar alguém como sem sal ou sem graça, lembre-se, às vezes as pessoas mais perigosas são aquelas que você acha que pode pisar. Eu saí, deixando-a ali, sozinha com suas sacolas e seus arrependimentos. Minha vida continuou. Eu continuei trabalhando. Fui promovida para uma posição melhor. Comecei a sair mais, a conhecer pessoas novas. Fiz amizades verdadeiras com colegas de trabalho. Voltei a visitar meus pais regularmente, e cada visita era um lembrete de que eu tinha suporte,
tinha amor, tinha uma base sólida. Um ano depois, eu estava completamente diferente. Não apenas externamente, embora eu tivesse mudado o cabelo, renovado o guarda-roupa, cuidado mais de mim mesma, mas internamente. Eu tinha aprendido a confiar novamente na minha intuição. Tinha aprendido que suspeitar não era ser paranoia, era ser esperta. Tinha aprendido que merecimento não é algo que você perde quando alguém te trata mal. Conheci um homem, um colega de trabalho de outra divisão. Ele era quieto, educado, respeitoso. No começo eu estava fechada, desconfiada, mas ele foi paciente. Não pressionou, não exigiu. Apenas estava lá, consistente, honesto. Levou tempo, mas eu comecei a me permitir sentir de novo. Não foi como da primeira vez, com aquela ingenuidade juvenil. Foi diferente. Foi mais consciente, mais cuidadoso, mas também mais real. Não sei se vamos durar. Não sei se algum relacionamento dura. Mas sei que desta vez estou entrando com os olhos abertos, com a mente clara, com a capacidade de sair se precisar. Às vezes ainda penso naquele domingo, no momento em que tudo desmoronou, na maneira como meu pai ficou calmo enquanto meu mundo explodia, na forma como aquelas palavras de Liviano, "Me dá o cartão do banco, sua idiota", revelaram quem ele realmente era. Mas principalmente penso em como eu já sabia. Como eu tinha passado meses juntando as peças, esperando, observando. Como eu fui esperta o suficiente para não confrontar até ter todas as provas que precisava. Agradeço aquela frase. Agradeço aquele momento horrível. Porque se não fosse por ele, se meus pais não estivessem ali, eu poderia ter cedido. Poderia ter acreditado nas desculpas dele mais uma vez. Mas aquele grito, aquela exigência, aquela crueldade explícita não deixaram espaço para dúvida. A dor foi brutal. A humilhação foi profunda. Mas a reconstrução foi poderosa, porque eu não apenas sobrevivi, eu venci. Venci usando minha inteligência, minha paciência, minha capacidade de observar e esperar. Venci sendo subestimada por pessoas que achavam que sabiam quem eu era. Descobri uma versão de mim que eu não sabia que existia. Uma versão que não precisa de validação externa. Uma versão que sabe ler pessoas, antecipar movimentos, proteger a si mesma. Uma versão que transforma números em histórias e histórias em estratégias. No trabalho, essa habilidade me levou longe. Minha capacidade de ler padrões, de identificar inconsistências, de juntar peças aparentemente desconexas, se tornou minha maior força. O que aprendi sobrevivendo àquele casamento me transformou numa profissional excepcional. Hoje, 3 anos depois, eu olho para aquela situação e vejo exatamente o que foi: um teste. Um teste que eu passei não por ser a mais forte, mas por ser a mais esperta. Por saber quando ficar em silêncio. Por saber quando observar ao invés de reagir. Por saber que o poder verdadeiro não vem de gritos ou escândalos, mas de paciência estratégica. Há dias difíceis. Dias em que a confiança vacila. Dias em que eu questiono se deveria ter confrontado antes. Mas então eu me lembro que não. Porque confrontar antes significaria dar a ele a chance de criar novas mentiras, de me manipular de novo. Esperar, observar, juntar provas. Isso foi o que me salvou. Isso foi o que garantiu que quando tudo acabasse, eu teria tudo o que precisava para me proteger. E eu escolho seguir. Escolho viver com a consciência de que fui mais esperta do que eles. Escolho acreditar que nem todas as pessoas mentem, mas também escolho nunca mais ignorar os sinais. Escolho confiar, mas verificar. Escolho amar, mas com os olhos abertos. Meu apartamento, que antes era um campo de batalha de memórias ruins, agora é meu santuário. Cada objeto tem significado. Cada canto tem propósito. É pequeno, é simples, mas é completamente meu. E ninguém pode tirar isso de mim porque aprendi uma lição crucial. Poder verdadeiro não vem de quanto você tem, mas de quanto você sabe proteger o que é seu. Meus pais ainda visitam regularmente. Meu pai nunca menciona aquele dia diretamente, mas eu vejo no olhar dele um tipo de orgulho que vai além do amor paternal. É orgulho de ver que a filha dele não apenas sobreviveu, mas evoluiu. Que ela transformou dor em estratégia, humilhação em sabedoria. Minha mãe às vezes pergunta se estou bem de verdade, não apenas na superfície. E eu posso responder honestamente: sim, estou bem. Melhor do que bem. Estou inteira de um jeito que nunca estive antes.
Porque agora sei quem eu sou quando tudo desmorona. Sei que posso ser paciente, posso ser estratégica, posso ser forte de maneiras que ninguém espera. A vida não é perfeita. Ainda tenho momentos de solidão. Ainda tenho dias em que é difícil confiar completamente. Mas também tenho momentos de paz profunda. Tenho dias em que acordo grata por estar sozinha, por não precisar andar em cascas de ovos, por poder ser completamente eu mesma sem medo de julgamento ou ridicularização. Se pudesse voltar e mudar algo, eu mudaria? Não! Porque aqueles meses de observação silenciosa, aquela dor controlada, aquele processo todo, me transformou em quem eu sou hoje. E hoje, eu me respeito. Hoje, eu sei que posso confiar em mim mesma não apenas para sobreviver, mas para prosperar, para ver o que outros não veem, para esperar quando outros reagiriam, para vencer sem precisar levantar a voz. Júlia teve seu bebê. Um menino soube depois. Ela cria ele sozinha. Liviano vê o filho de vez em quando, mas não é presente na vida dele. Não porque não queira, mas porque não consegue. Está tão ocupado tentando reconstruir a própria vida que não sobra nada para dar ao filho. Ouvi dizer que ele casou de novo. Espero que tenha aprendido. Mas honestamente, não é minha responsabilidade saber ou me importar. Aquele capítulo está fechado. Dona Conceição nunca mais tentou se aproximar depois daquele encontro no mercado. Acho que ela finalmente entendeu quem eu realmente era. E que a nora sem graça tinha sido, o tempo todo, a única pessoa naquela família com coluna vertebral. O vídeo que meu pai gravou nunca foi usado publicamente. Nunca foi postado, nunca foi mostrado além do necessário. Meu pai o guardou, mas eu sei que nunca vou precisar dele novamente. Liviano aprendeu a lição. E se não aprendeu, não é mais problema meu. Às vezes eu me pergunto como seria se eu não tivesse tido meus pais ali naquele dia. Se eu tivesse enfrentado tudo sozinha. Sei que teria sobrevivido, mas teria sido mais difícil. Infinitamente mais difícil. E isso me ensinou a importância de ter uma rede de apoio, de ter pessoas que te amam sem condições, que te protegem quando você está fraca demais para se proteger sozinha. Aprendi que força não é nunca cair. Força é saber quando ficar de pé e quando observar de longe. É continuar quando cada célula do seu corpo quer explodir. Mas você escolhe esperar porque sabe que a paciência é uma arma. É reconstruir não apenas o que foi destruído, mas construir algo completamente novo e melhor. Aprendi que vingança não precisa ser barulhenta. A melhor vingança é tirar o tapete de quem te subestimou e assistir eles caírem sozinhos. É viver bem, claro. Mas também é deixar claro que você sabia o tempo todo. Que você não era a tola que eles imaginavam. Que você estava 3 passos à frente enquanto eles achavam que estavam jogando você. Aprendi que amor verdadeiro não grita, não exige, não humilha, não usa. Amor verdadeiro é o que meus pais me mostraram. Proteção, suporte, mas também confiança na minha capacidade de lutar minhas próprias batalhas. É ter alguém que grava um vídeo quando necessário, mas que te deixa decidir como usar essa arma. E aprendi, acima de tudo, que eu sou muito mais do que eles imaginavam. Muito mais do que eu própria imaginava. Sou o suficiente, sou inteligente, sou estratégica, sou capaz de transformar observação em poder, paciência em vitória, silêncio em arma. O que aconteceu comigo não foi apenas sobre sobreviver a uma traição. Foi sobre descobrir que a mulher sem graça, sem personalidade, nunca existiu. Era apenas uma máscara que eu usava enquanto observava, enquanto aprendia, enquanto me preparava para o momento em que precisaria ser mais do que eles achavam que eu poderia ser. Hoje, quando olho para aquele domingo, não vejo apenas dor. Vejo o dia em que parei de fingir. O dia em que permiti que eles se revelassem completamente. O dia em que meu pai gravou a prova que eu precisava. Mas principalmente, vejo o dia em que eu comecei a ser quem realmente sou. Olho pela janela do meu apartamento agora, uma tarde tranquila de domingo. Tem um casal de idosos caminhando na rua de mãos dadas. Eles param num banco, sentam juntos, e ele diz algo que a faz rir. É uma cena simples, mas bonita. Eu sorrio. Ainda acredito que isso existe. Ainda acredito que é possível. E se não for pra mim, tudo bem. Porque eu já encontrei algo mais importante do que um relacionamento. Eu encontrei eu mesma. E dessa vez, eu não vou me perder de novo. Não importa quem entre na minha vida. Não importa quão bonita seja a promessa.
quão sedutor seja o sonho. Desta vez, eu sei quem eu sou, sei o que eu valho, e sei que nunca mais vou permitir que alguém me faça esquecer disso. A história que eu contei não tem um final de conto de fadas. Não tem vingança espetacular. Não tem momento em que o vilão foi completamente destruído e a heroína ascendeu triunfante. A vida real não é assim. Mas tem algo melhor. Tem verdade. Tem crescimento. Tem a compreensão de que sobreviver é por si só uma vitória. Que reconstruir é por si só um triunfo. Que acordar todo dia e escolher continuar é por si só um ato de coragem. Eu sou Rebeca. Eu fui traída, manipulada, usada, humilhada, mas eu sobrevivi. E não apenas sobrevivi, eu prosperei. Transformei a dor em sabedoria, a raiva em força, a tristeza em profundidade emocional. Esta é minha história. E embora tenha sido doloroso vivê-la, eu não a trocaria, porque ela me fez quem eu sou. E quem eu sou é exatamente quem eu preciso ser. O sol está se pondo agora. As luzes da cidade começam a acender, uma por uma, como estrelas terrestres. Termino meu café, já frio na xícara. Vou fazer o jantar daqui a pouco. Algo simples, só para mim. Amanhã é segunda-feira, trabalho espera. Responsabilidades esperam. A vida espera. E eu estou pronta. Pronta não porque não tenho mais medo, não porque não tenho mais dúvidas, mas porque aprendi que posso ter medo e seguir em frente. Posso ter dúvidas e ainda fazer escolhas. Posso estar machucada e ainda ser forte. Esta é a lição que aprendi do jeito mais difícil possível. E é a lição que quero que fique. Não só para mim, mas para qualquer pessoa que esteja passando por algo parecido. Você vai sobreviver. Vai doer como nada que você já sentiu antes. Vai parecer que você nunca vai ser feliz de novo. Mas você vai. Vai sobreviver, vai se reconstruir, vai encontrar felicidade de novo. Talvez uma felicidade diferente, mais madura, mais consciente, mas felicidade ainda assim. E quando você olhar para trás, para esse momento de dor, vai perceber que ele não te destruiu. Ele te transformou. E essa transformação, essa pessoa que você se tornou por causa da dor, e apesar dela, essa é a maior vingança de todas. Porque enquanto eles continuam sendo quem sempre foram, pequenos, mesquinhos, incapazes de crescer, você se tornou maior, mais sábia, mais forte, mais você. E no final das contas, isso é tudo que importa. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.